Bom dia, povo! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora pro devocional do dia. Nós paramos em Gênesis 1. Hoje vamos ler do 24 ao 29. Partiu. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo zelo pelo qual o Senhor criou a terra, Senhor, para que vivêssemos nela, para o seu propósito e seu chamado. Que essa estadia na terra, Senhor, não seja apenas essa pouca estadia, porque sabemos que temos a eternidade, Senhor. Esse mísero tempo que passamos na terra, Senhor, que seja para a sua honra e para a sua glória. E que estejamos com os olhos fitos na eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como vocês estão? Demorei a aparecer um pouco aqui, porque conforme eu falei, YouTube é uma coisa muito difícil, né? Mas a gente não pode ficar se comparando. Às vezes eu vejo assim, né? O canal dos outros, a capa dos outros, a vida dos outros. Hello, Moto. E a gente pensa assim, eu poderia fazer assim, fazer assado. E quando a gente não é a gente, quando a gente não faz exatamente o que a gente quer fazer, a gente, além de virar uma cópia ambulante, a gente carrega em nós a infelicidade. Não é daquele jeito. Aí a gente fica forçando e aí também não dá vontade de fazer mais nada. E não é esse o intuito da vida, né? O intuito da vida é o autoconhecimento e sabermos o que a gente quer e aonde a gente quer chegar, né? Isso não tem muito a ver com a leitura de hoje. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, né? O início, como Deus criou o mundo, né? Mas me deu vontade de falar um pouquinho sobre isso, sobre não sermos nós e ficarmos copiando os outros, né? Isso também é uma forma da gente até ser ingrato com Deus, né? Porque conforme a leitura que nós estamos fazendo desse livro, mostra o zelo que Deus teve com cada coisa, né? Ele não fez nada igual. Se você observar os animais, cada um tem uma espécie, né? E ele deixou isso bem frisado em Gênesis, cada qual em sua espécie. E nós, seres humanos, a gente muitas vezes tentamos ser cópias, né? E por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Você saber quem é você, né? Buscar o teu propósito de vida. Esse negócio de propósito chamado é uma coisa bem complicada, né? O propósito é aquilo que você se propõe a fazer com o que foi feito de você, né? Tirar e desempenhar algo da sua vida, de uma vivência, de uma experiência boa ou ruim, e transformar aquilo, na maioria das vezes, em algo bom, né? Chamada é uma parada mais entre você e Deus. Deus te criou para aquilo. Isso é muito complicado. Papo para outro dia. Porque não dá para ser superficial em relação à chamada. Qualquer dia eu venho até falar sobre o meu.
Mas assim, é uma coisa bem complicada chamado propósito, mais fácil de falar. Então, vamos falar de propósito. Deus criou as aves, Deus criou todos os animais, Deus criou as árvores, as sementes, todas com propósito. É óbvio que Ele nos criou com propósito também. E só a gente pode estar indo atrás de descobrir qual é o nosso propósito, chamado também, para que a gente foi feito, para que a gente não vire cópias, né? E a gente está nessa época da gente virar cópia. A gente está tendo acesso, muito acesso à vida de qualquer pessoa e um acesso maquiado, né? Porque a pessoa quer mostrar para você o que ela quer te mostrar, mas quem ela é. E nem todo mundo também está a fim de ver quem nós somos, não. A maioria das vezes as pessoas querem algo maquiado mesmo, elas querem que as pessoas sejam cópias mesmo, robô mesmo, não sabem viver com a diferença. Quando vê uma pessoa assim, assado, que não é de acordo com a forma que elas vivem, o que elas acham que é certo, elas já começam a te olhar de uma maneira. Por isso que eu não gosto de panela. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que gostam de mim, mas eu não gosto de panelinha, eu não gosto de todo mundo igualzinho ao outro, que isso não existe. Por que aquele ali está assim? Se está assim, tem um problema, porque cada pessoa é uma pessoa. E é isso. E o que pode mudar isso na gente é a autorresponsabilidade, o autoconhecimento. É só você mergulhando dentro de você mesmo para você saber quem você é e o que você veio fazer no mundo. Independente de religião, independente se você acredita no mesmo Deus que eu acredito. Mas você não está aqui por acaso. Nenhuma semente foi plantada na terra por acaso. Logo, você também não. Então, eu acho que é muito triste a gente passar na vida sendo cópia, na vida sem saber por que a gente está aqui, na vida, vivendo a vida conforme naquela receitinha de bolo ali, que a sociedade ou alguém falou, tem que ser assim, tem que ser assado. E isso é uma coisa que sempre me incomodou desde que eu era nova, criança. Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que fazer assim? Isso sempre me incomodou muito e depois que eu cresci, eu comecei a observar por que isso me incomodava tanto. E tem gente que vai passar pela vida, passou já e vai passar e não vai olhar para dentro de si e ver assim, o que eu gosto de fazer? Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer? Ou porque o mundo todo faz e eu tenho que fazer também? E hoje em dia, eu ouvi hoje uma frase da Daniela Cândido, até YouTube, e ela falou que empoderamento não tem nada a ver com bundão, batom vermelho e blazer. Que empoderamento é você estar feliz da forma que você realmente é. Então, vou deixar essa reflexão aí. Vou deixar o meu amor, desculpa, gente. Vou deixar uma palavra, uma oração e essa reflexão para vocês, tá? Vão se converter, um bom dia para vocês e quando tiver outra luz boa eu volto para falar de novo. Beijo.